Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui gravando uma série de vídeos para o nosso curso e hoje chegou a hora de gravar o segundo vídeo da nossa segunda aula. Só para lembrar que as aulas elas são desmembradas em 3 vídeos para não ficar muito longas, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o livro dos médiuns. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas, degenerando algumas vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derrubados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Vidraças são quebradas e tudo isso não pode ser levado à conta de ilusão. Então tem pessoas que quando despertam a mediunidade, às vezes, né, com violência, sente esses impulsos muito mais difíceis de serem domados, né? Esses impulsos, né, às vezes de uma cobrança de um espírito, como a gente fala, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento delicado e nessa hora a gente tem que ajudar essas criaturas, né? Então tem que entender que a mediunidade, né, ela surgiu para que você pudesse também fazer a caridade, ajudar as pessoas. E nesse momento nós vamos lembrar que todos nós, né, podemos sim servir a caridade, ajudar as pessoas, né, fazendo a caridade com amor. Mas infelizmente, ainda existe pessoas que quando a mediunidade manifesta, traz essa quantidade de imprevistos, né? Mas isso hoje já está bem mais resolvido, porque tem muitas pessoas que aprenderam a lidar com esses trabalhos e que estão ajudando outras pessoas também, né? E aqui eu aproveitei e fiz um breve resumo da introdução do Livro dos Espíritos, para que você possa também ter essa liberdade aí em casa de estar estudando sobre o Livro dos Espíritos, né? Para observar o que Kardec falou, que está tudo lá, essas coisas, né? Não é diferente, né? Às vezes o médium ele tem esses impulsos, ele passa por essa experiência, mas são experiências que ele tem condições de vencer quando elas acontecem com muita dificuldade, né? Então, aqui no começo ele diz, para as coisas novas necessitam-se de palavras novas. Assim, o que a clareza da linguagem para evitar a confusão. Inseparável de sentido múltiplo provocado por vocábulos iguais. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo já possuem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma outra para aplicar a doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas da anfibiologia. Anfibologia. Então, o que acontece nesse momento? Muita gente fala, eu sou espiritualista, outro diz eu sou espírita, eu sou espiritista. Então, para juntar tudo isso, Kardec, né, denominou espiritismo, a doutrina espírita, né? Os seres que se comunicam, como já dissemos, designam a si mesmos sob o nome de espíritos e gênio, ou gênios. E tendo sido alguns, ao menos homens que teriam vivido na Terra, constitui o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida, o mundo corporal. Então, ele fala aqui que isso tudo que a gente está lendo aqui foi escrito por homens que um dia estiveram na Terra e que tiveram essa oportunidade, foram convidados a escrever essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Os espíritos revertem-se temporariamente de um envoltório material perecível à sua destruição pela morte, lhes devolve a liberdade entre as diferentes espécies de seres corporais. Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que tenham chegado a um certo grau de desenvolvimento. Então, nesse momento, você fala, o que a Nancy está lendo que eu não estou entendendo? Gente, esses espíritos que se revestem temporariamente desse corpo aqui, ó, aqui é a matéria, aqui tem um espírito, a Nancy aqui matéria, mas tem um espírito da Nancy que está por dentro dessa carne aqui, é o que ele está falando aqui, né? Então, o espírito que tenha chegado a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral
e intelectual perante as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Porque muita gente fala é alma, é espírito, então isso vai da religião, né? Mas no fundo, existe o corpo físico, o corpo perispiritual, né? O espírito que vai se comunicar com a pessoa através do perispírito, onde está impresso as suas vivências, né? Então tá tudo ali. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial, que nós chamamos de perispírito, né? A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que ele pode tomar acidentalmente visível e mesmo tangível, como tem lugar no fenômeno das aparições. Pois é, em se tratando de corpos físico, espiritual, né? Então vamos lembrar de tudo isso que acontece, que somos todos envolvidos nessa luz de amor, nessa bênção de luz, nessa energia curativa, nessa energia salutar, para que a gente tenha essa oportunidade de conhecimento, né, de tudo isso que os espíritos ditaram para nós no Livro dos Espíritos, tá? A morte é a destruição do envoltório, ou seja, desse corpo grosseiro aqui, dessa carne, né? O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, o corpo, né, semimaterial, o corpo perispiritual, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como tem lugar no fenômeno das aparições. Muita gente fala muito sobre aparições, fenômeno de bilocação, fenômeno de transporte, tantas outras coisas, mas isso eu vou falar lá na frente, quando eu estiver falando sobre as mediunidades, de efeito físico e tantas outras, para poder exemplificar para você e ficar bem melhor para o seu entendimento, tá bom? E aqui ele continua, lá na introdução do Livro dos Espíritos, foram alguns trechos que eu tirei, que eu achei de grande valia, relevante para que a gente possa estar refletindo aqui e você entendendo melhor, tá? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo, estão por toda parte, tá, gente? Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço, ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita à nossa volta. Então, lembra que eu falei lá no outro vídeo sobre Paulo de Tarso, né? Nós estamos rodeados de testemunhas, são esses espíritos, né? Tem pessoas que dizem, Nancy, eu comecei a visualizar um monte de olho assim na minha frente, aquele monte de olho, de olho, de olho. Gente, nós estamos aqui apertados de tanto espírito aqui dentro assistindo essa aula. Isso é normal acontecer. Agora, se você tem essa percepção de visualização, então você vai visualizar através da vidência esses olhos, e de repente são espíritos que vieram somente para estar ali perto, eles não vão falar nada para você, tá? Os bons espíritos nos convidam ao bem, sustentando-nos nas provas da vida e ajudam-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos incitam ao mal, é para eles um gozo ver-nos sucumbir, assemelhando-nos a eles. Então, os bons espíritos nos incentivam ao bom caminho e os maus nos incentivam à vaidade, ao orgulho, para que você se perca no meio do caminho e faça coisas indevidas, né? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas têm lugar pela boa ou má influência que exercem sobre nós sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir entre as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas têm lugar por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. No mais das vezes, graças aos médios que lhes servem de instrumento, poderão nos ajudar, nos assistir, nos amparar, né? Sendo intuído, ou seja, instruídos também, ou capacitados pelos mensageiros de Deus. Faz parte, né? Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do meio em que
se evoca. Então, às vezes, um médium que não tem uma boa moral vai evocar um espírito, ele pode receber na sua sintonia um espírito malfeitor, né, que gosta de falar palavrões, palavras inadequadas naquele meio, e ele pode ser chamado a atenção mesmo, até mesmo expulso do grupo, tá, gente? Isso pode acontecer, tá? E aqui eu tirei um pouco também do livro dos médiuns para exemplificar que a nossa leitura. Existem espíritos? A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza, porque existe sim, porque tem gente que não acredita, mas é normal isso acontecer, tá? Imaginam-se os espíritos como seres à parte da criação, sem nenhuma prova da sua necessidade. Então a gente não estaria aqui batendo nessa tecla da imortalidade da alma, que o espírito pode escrever, pode mandar um recado, pode mandar uma notícia. Tudo isso é possível, tá, gente? Muitas pessoas só conhecem os espíritos através das histórias fantasiosas que ouviram em crianças, mais ou menos como os que conhecem a história pelos romances. Não procuram saber se essas histórias, desprovidas do pitoresco, podem revelar um fundo verdadeiro, ao lado do absurdo que a chora. Às vezes a gente traz uma notícia, né? Tem pessoas que, não acredito, essa coisa de espiritismo é coisa do demônio, coisa do diabo, né? Então, por quê? Porque muitas vezes essa interpretação aí equivocada sua, isso reflete também, né? Naquelas pessoas que usam a mediunidade de forma equivocada, né? Para fazer coisas ruins. E aí fica aquela coisa na mente, não quero ir para isso não, é coisa ruim, é coisa de malfeitores, né? Então, é porque não estudou, não tem conhecimento também, tá? Admitindo a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. No momento que o espírito desencarna, né, tá aqui na Terra, o corpo físico fica, o corpo espiritual vai ser tratado lá no mundo espiritual. É claro que vão se desfazer uma coisa diferente da outra, né? Cada um vai seguir a sua caminhada, o corpo físico vai lá para os momentos derradeiros que a família às vezes resolveu, tomou a iniciativa às vezes de fazer uma cremação, às vezes de construir um mausoléu para ele, né? Então tudo isso faz parte, né? Há muita gente, porém, que nega a possibilidade dessas comunicações com os espíritos, né? Tem gente que não acredita que existe até o momento que ele necessita de uma carta e recebe, né? Com aqueles detalhes da família, aí ele começa, né? A amolecer o coração, a buscar esse conhecimento da doutrina espírita, e de repente ele passa até mesmo a ser um espírita, converter a doutrina espírita, né? Depois disso tudo, tá? A eclosão da mediunidade como faculdade natural não depende de lugar, idade, sexo, condição social, né, moral ou filiação religiosa. Não devemos forçar a eclosão da mediunidade, mas não só podemos, como devemos oferecer condições apropriadas para que nos que a possui, ela venha aflorar natural e equilibradamente, e eles saibam como usá-la. Então, se você está na igreja católica, na evangélica, ou onde você estiver, você é médium. De repente lá você faz tanto acolhimento, atende fraternalmente, você está usando mediunidade. Porém, você não vai trabalhar mediunicamente num grupo espírita, porque a religião sua lá não permite, mas você é médium, normal, tá? Quando ela aflorou, sem esse preparo prévio de médium, é preciso orientá-la para que os fenômenos se disciplinem e ele a empregue acertadamente. Não se deve colocar em trabalho mediúnico quem apresente perturbações. Então, as perturbações, elas são causa de muita frequência, né? Frequentemente acontece esse desequilíbrio com as pessoas, justamente pela falta de compreensão aí naquilo que está realizando ao longo dos dias, né? Então, orar e vigiar, se faz necessário essa prece, e estar aí buscando o seu mentor para perto de você, para te ajudar. Às vezes você está passando por uma dificuldade, um problema familiar, e o desequilíbrio é natural acontecer, tá? Desequilíbrio mediúnico, desequilíbrio emocional, porque o emocional é o primeiro que é atingido, tá bom?
Primeiro, é preciso ajudar a pessoa a se equilibrar psiquicamente, através de passes, vibrações, esclarecimento doutrinário. Quando você passa por um tratamento espiritual, físico e espiritual também, para, né, você vencer essas dificuldades, porque é normal acontecer com o médium, tá, gente? Não fique pensando, a Nancy tá falando que eu posso me desequilibrar mediunicamente, então eu não vou nem estudar porque eu corro o risco de acontecer. Não. Não precisa, você sabe dos seus impulsos, das suas atitudes e comportamento e vai observar se é de um bom ou de um mau espírito ou se você está fazendo por merecer também, tá bom? Tratamento compete à medicina quando você procura um profissional da área, um psicólogo, psiquiatra, uma pessoa para te ajudar. É normal, você tem que seguir as regras lá do médico, a prescrição dele que ele prescreveu para você com os medicamentos, você não pode deixar. Ah, porque eu estou fazendo um tratamento mediúnico, eu vou abandonar. Não. Não pode, você pode conciliar as duas coisas, tá bom? Então, no Espiritismo, porém, a doutrina revelada pelos bons espíritos e codificada por Allan Kardec, encontramos diretrizes de segurança para evitar os perigos do intercâmbio mal dirigido e conseguir os mais sublimes e edificantes resultados na prática mediúnica. Essa fonte aí está lá no livro Mediunidade Sem Lágrimas, é um livro que eu até recomendo a vocês não deixarem de estudar quando tiverem condições também, né? E quais são os sinais precursores aí dessa mediunidade, né? Os sinais que podem indicar mediunidade são muitos e variados. A mediunidade geralmente fica bem caracterizada quando há comprovada evidência ou audição no plano espiritual, porque já vem programado de lá, aquela coisa do querer ser aqui, eu quero ser um médium vidente, eu vou fazer aquele curso que estão me dizendo na internet que eu vou ser um médium vidente, talvez você se decepcione, porque talvez você não tenha essa aptidão, tá? Você não veio com esse comprometimento, porém você pode fazer o curso, que vai enriquecer o seu currículo, normal, isso a gente não tá aqui para queimar o trabalho de ninguém, mas sim mostrar para vocês que é possível também você se tornar uma pessoa melhor, até mesmo para orientar, né, outras pessoas que vier precisar do seu amparo, do seu acolhimento, já que você está nesta área, né? A produção de efeitos físicos, sonoros, mediunidade escrevente, você pode escrever através da psicografia, né? Deslocamento de objetos com a mediunidade de transporte, o fenômeno de transporte, com as materializações, coisas que não estão fazendo mais hoje na atualidade. Isso aconteceu no passado, né? Mas nem sempre é fácil e rápido distinguir as manifestações mediúnicas. Quando em seu início das perturbações fisiopsíquicas, eis alguns sinais que, se não tiverem causas orgânicas, podem indicar que a pessoa tem facilidade para a percepção de fluidos, para o desdobramento, que favorece o transe. Então, gente, existe aquele transe mais simples, superficial, profundo. Existe aquele transe tão profundo que você senta no horário ali determinado na sua casa, atende uma pessoa e traz todo o registro de lá para cá. Isso acontece também, tá? Sensações de ideias estranhas, sono profundo demais, desmaios, né? Mudança repentina de humor, crise de choro sem nenhum motivo aí para essa crise de choro. Tem gente que passa semanas chorando, né? Então, os pés gelados, sensação de inchar, de inflar, dilatação. Então, tudo isso são percepções e sintomas dessa mediunidade latente aí em você, tá? Então, arrepio nas pernas, palpitação no coração, aquele coisa de pânico, de medo, tudo isso é possível, tá? E como desenvolver a mediunidade do ponto de vista espírita, quando você educa essa mediunidade? Desenvolver a mediunidade não é apenas sentar-se à mesa mediúnica e dar comunicações. Não, me disseram que eu sou médium, eu vou sentar lá e vou dar um monte de comunicação. Não é bem assim, tá? É apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual, a fim de tê-las nas melhores condições possíveis de manifestações e aprender a empregá-la dentro das melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas. Esse desenvolvimento mediúnico abrange providências de natureza tríplice: envolvimento, aproximação e possível comunicação. Isso acontece. Tá aí o passo a passo. E a parte doutrinária. O médium precisa conhecer a doutrina espírita para compreender o universo, a si mesmo e aos outros seres, como criaturas evolutivas, regidas pela lei de causa e efeito.
Atenção especial será dada à compreensão do intercâmbio mediúnico, a ação do pensamento sobre os fluidos, natureza e situação dos espíritos no além, perispírito e suas propriedades na comunicação mediúnica, tipo de mediunidade, etc. Aí você vai registrar tudo isso passo a passo. Não tenha pressa, tá, gente? E vem aí experimentar, chegou a hora de experimentar essa técnica desse exercício prático, né? E como é que eu vou fazer? Como começar, né? À luz do conhecimento espírita, para que o médium saiba distinguir os tipos de espírito pelos seus fluidos, como concentrar ou desconcentrar, atender o desdobramento, controlar-se nas manifestações e analisar o resultado delas. Veja bem, olha a quantidade de coisa, né? Você vai aprender a distinguir uma energia boa da ruim, vai aprender a concentrar e desconcentrar, e vai entender em cada manifestação o que você conseguiu registrar, para que você possa, dali para frente, imprimir na sua mente aquilo que você vai transmitir ou que você vai anotar. Eu até aconselho você pegar aí uma agendinha e anotando todas essas orientações que você está recebendo, né? Anotando todos aqueles ambientes que você vai frequentar durante esse tempo que você está aí educando a mediunidade, estudando, ou até mesmo trabalhando. É importante você registrar, tá? Então, nesse registro, a gente sabe que existe no meio do caminho uma boa sintonia. E como faço para obter uma boa sintonia, né? Como é que eu faço, Nancy? Eu tenho dificuldade de concentração. É normal. Muita gente não sabe fazer essa concentração, não sabe distinguir o pensamento do espírito com o dele, fica confuso, não transmite a mensagem, né? E fica ansioso por causa daquilo. Nossa, eu não sei se é meu, não sei se é do espírito. Tem hora que acontece assim, acontece assado, eu fico perdido. Então, você vai ter que aprender a concentrar para obter essa boa sintonia com os benfeitores, tá? E aí, como faço para obter essa boa sintonia? Praticando orar e vigiar e para manter bons pensamentos no dia do trabalho, que desde o amanhecer que você já deve buscar sintonizar com o seu mentor espiritual através da prece. Levantou, olha para o céu, convida o seu mentor espiritual, faça essa prece de coração. Meu irmão, me ajuda hoje no trabalho, hoje é dia de trabalho, hoje eu preciso da sua companhia. Se houver algum imprevisto no meu trabalho, me ajuda, pelo amor de Deus. Então você já vai começando o seu dia pedindo ajuda a esse irmão amigo que te protege. Durante o dia você poderá receber a visita de irmãos menos favorecidos, né? Menos evoluídos, digamos assim, para tentar tirar a sua paz, né? Caso sinta qualquer incômodo nesse sentido, uma vez que nem tudo é mediúnico, porque tudo que acontece... é a mediunidade. Aconteceu... Olha, eu já falei que é porque ele foi no centro espírita e depois daquele dia tudo aconteceu. Então, no momento que você não aceita o outro buscar esse conhecimento, aí ele começa a trazer. E você, com medo, você desiste. Aí você acaba achando que essa é a verdade, né? Entendeu? Em alguns casos, tem pessoas que no dia do trabalho não sai de casa, não visita familiares, não atende telefone e tem todo um ritual. Vale lembrar que o espiritismo não possui nenhum tipo de ritual. Isso parte de cada pessoa. A preparação, ela é, gente, individual. Mas ela é a mesma para todas as pessoas. Manter bons pensamentos, orar e vigiar, né? Uma boa alimentação leve, né? Buscar cultivar boas lembranças naquele dia, buscar se conectar lá com a casa espírita que você trabalha. E aí você vai observando tudo isso devagar e vai percebendo que a sua sintonia está ali de acordo com aquele espírito amigo, tá? E para finalizar o nosso bloco, eu vou ler uma mensagem aqui do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação da sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Então, através da minha sintonia, da minha vibração, da minha vontade de crescer e de melhorar, eu vou me sentir à vontade naquele momento e preparada para receber na minha sintonia os benfeitores espirituais, porque só depende de mim. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos acompanhar, obrigada por nos encontrar e obrigada por nos assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada pela atenção e carinho.